Continuarei aqui passando alguns comentários, né? Gostaria aqui de registrar o comentário do Cris Moraes, que fala: de forma alguma, temos nossas peculiaridades. Não vejo como nos nortearmos pelos caminhos já trilhados, nem o que virão. Esse ponto é muito importante e eu peço a todos vocês que comentem agora o que é que vocês acreditam. Nós vivemos em um momento onde nós devemos respeitar um lockdown mais severo e constituir, assim, um clima de, ao menos, contenção, um clima de gravidade, um clima de dificuldade por toda essa problemática, mas um clima também que possa nos fornecer a ideia de tentamos fazer o que outros países não compreenderam, não tiveram tempo para fazer, ou deveríamos seguir um modelo alinhado automaticamente com os Estados Unidos. É complicado, é complexo. É complexo porque os dramas, os colapsos, as consequências, e é justamente o tema de nossa live, as consequências do que nós iremos passar aqui no Brasil não são as mesmas que os Estados Unidos irão passar. Um país que possui fundos, que possui recursos, que possui uma margem de prejuízo muito maior do que a nossa, pode conseguir se recuperar de forma que a gente não consegue. É como pensarmos o comércio. Obviamente, empresas do ramo... Vamos aqui usar um exemplo muito simples. É óbvio que uma rede, uma mega rede como o McDonald's, como um Burger King, consegue inclusive colaborar financeiramente com um momento como esse, sem ter um prejuízo de vida do seu negócio. A padaria da esquina, o restaurante da esquina que não tem um delivery, por exemplo, ele consegue da mesma forma? Não consegue. Então, realmente, é uma crise que a gente não possui noção de como esses pequenos mercados, de como esses pequenos empreendimentos vão sobreviver. De todo modo, se por um lado econômico nós sabemos que enfrentaremos um problema muito grave, que nós não temos uma dimensão, um tamanho do que nós enfrentaremos, nós temos a certeza que para os Estados Unidos é muito mais fácil se reerguer, se levantar. O deslize deles, a queda deles, em algum momento é muito mais fácil do que a nossa, incluindo na questão de saúde pública também. Então, a economia nós não temos como ter uma noção, uma percepção, mas as vidas a gente já tem uma certeza. Para as vidas que serão perdidas não há vacina, para as vidas que serão perdidas não há remédio, e para as vidas que serão perdidas não há ministro da economia que dê jeito. Não existe ministro da ressuscitação. Não tem Lázaro entre os brasileiros e não tem Jesus no ministério do Bolsonaro. Queria também aqui colocar o pensamento da Raíssa Tomás. Um abraço, Raíssa. Parabéns, sério, devemos pensar nas pessoas. Imagino que existem condições para a parada estratégica agora e que adiantemos o fim dessa pandemia. Os Estados Unidos têm seus interesses macroeconômicos próprios e nós não podemos ir a reboque. Essa questão é um duelo sobre a hegemonia econômica entre Estados Unidos e China. O ponto da Raíssa é de extrema importância nesse momento, porque nós temos uma disputa entre um país, uma superpotência, os Estados Unidos, que passa por essa crise. E nós temos que compreender que sim, há de fato no campo econômico uma disputa internacional entre os Estados Unidos e a China, um país que se brevemente, rapidamente conseguiu superar essa crise, pode não ter uma recessão tão grave quanto terá os Estados Unidos. E, de fato, esses países brigam no setor econômico, uma briga da qual o Brasil não faz parte, uma briga da qual o Brasil muito mais necessita do que é necessitado. Que prejuízos também internacionais pode ter o Brasil ao ponto em que o filho do presidente ataca a China e exige que o presidente da República faça
um telefonema rapidamente, urgentemente, para poder acalmar os ânimos internacionais nas relações diplomáticas entre Brasil e China. Isso já não nos mostra, já não é o suficiente para nos mostrar que nós não temos essa autonomia, que nós não temos tanta liberdade e tanto lastro econômico para poder nos dar o luxo de achar que essas mortes que serão perdidas, se mantermos a economia estável, tudo passará. Não temos essa garantia. O que nós temos, mais uma vez repito, são os riscos imediatos versus riscos futuros. Riscos imediatos de vidas, de pessoas que estão na UTI, de mais de 2.500 pessoas que já estão com Covid, das que foram testadas, sabemos todos nós, cada um em seu estado, que muitas pessoas nem sequer sabem que estão nesse momento contaminados porque não puderam fazer o teste. Muitas pessoas no Brasil inteiro não tiveram acesso ao teste e estão assintomáticos. Então esse número de 2.500 pessoas com o coronavírus é um número altamente subnotificado. Enquanto isso, hospitais da rede pública e da rede privada já estão sendo preenchidos, completamente cheios, com seus leitos de pessoas sentindo já os efeitos dessa grave pneumonia. Também respondendo uma pergunta, e essa live tem essa intenção também de interação, gostaria de aqui, quais prejuízos internacionais podemos ter quando o filho do presidente ataca a China? Bom, é o que falávamos. Também há uma pergunta sobre o impedimento do presidente. E temos também a questão da Adelaide Prata, um abraço Adelaide. Politicamente falando, com todo esse destempero do presidente, por que o Congresso não faz impedimento? O que acontece? Bom, vamos refletir uma questão muito interessante agora nesse momento. Onde está o vice-presidente da República? Não tenho visto, posso falar por mim, não tenho visto seus pronunciamentos, não tenho visto o vice-presidente anuindo com as palavras do presidente da República e tampouco seu estado de saúde do vice-presidente da República. Acredito que o que o Congresso Nacional no momento procura não é um conflito institucional no campo do impedimento presidencial. Certamente há elementos que podem levar esse rumo, certamente há uma conjuntura que pode levar esse rumo, mas não parece que é o que o Congresso busca nesse momento. No momento, o Congresso, até por trabalhar de forma remota, busca aprovar projetos, como irá aprovar hoje a Câmara dos Deputados. Já foi aprovado o decreto de calamidade pública. Hoje serão aprovados uma série de projetos na Câmara dos Deputados, na maior parte buscando, ou seja, aprimorar BPC, benefício de prestação continuada, e também facilitar, ou seja, desburocratizar e facilitar questões administrativas de empreendedores com o governo federal. Ou seja, há uma preocupação econômica e há uma preocupação com a saúde pública do povo brasileiro. A questão política ganhou um aspecto secundário neste primeiro momento, mas que certamente não será esquecido e que certamente deixará máculas, certamente deixará sequelas. Então, nós tínhamos uma compreensão de que o Bolsonaro era um problema político e o presidente Bolsonaro se mostra agora um problema sanitário. Gostaria então também nesse momento, mais uma vez, muitas pessoas escrevendo aqui sobre a relação Brasil e China, por que essa questão com a China, e me parece mais uma vez uma falha, e eu não gostaria de atribuir essa falha a todo o governo federal, porque acredito que há técnicos de boa vontade, acredito que também há ministros com boa vontade, mas atribuir ao núcleo duro do presidente Bolsonaro, que de fato, nessa ânsia, nessa ansiedade, nesse desejo platônico de alinhamento automático com os Estados Unidos, acaba cometendo deslizes que a nossa economia,
que o nosso país, que a nossa história não pode cometer. O Brasil tem um histórico diplomático, muitas vezes pendular, é verdade. Na Segunda Guerra Mundial teve uma diplomacia pendular em alguns momentos, mas que em geral sempre teve uma boa relação distante das brigas econômicas ou políticas das grandes nações. Não é momento para um foco dentro de uma discriminação ou de abusos em palavras, ou de ilações, ou de acusações infundadas para qualquer nação grande. É momento de cuidar dos brasileiros, é momento de ter responsabilidade, é momento de ter preocupação. As consequências econômicas ninguém conhece, mas as consequências de vida já podem ser assistidas pelos países. A Itália já demonstrou isso. A Espanha, quando passa o número de mortos da China, também demonstra isso. Ninguém conhece as consequências econômicas da Itália. Ninguém conhece ainda as consequências econômicas da Espanha. Mas nós já conhecemos as consequências de vida desses dois países. Se nós não pudermos aprender hoje com o que nós sabemos hoje, nós não teremos nada o que aprender. Eu agradeço a todos que, de forma pessoal ou de forma partidária, estão enviando suas mensagens. Márcio Souza, um abraço. Márcio Souza comenta: é assustador ter um presidente como esse num momento tão delicado e difícil diante de toda a sociedade brasileira. Queria mandar um abraço para o Gustavo Gama também, que pergunta sobre a quarentena verticalizada proposta hoje pelo presidente em entrevista, na qual seria isolado apenas idosos e grupos de risco. Qual a sua opinião? Minha opinião pessoal, não posso aqui externalizar por toda a direção do Partido Verde. Acredito que conta com a simpatia de maior parte, pela sensibilidade que o partido tem e prioriza a vida. O Partido Verde, além de um partido ecologista, um partido que visa a sustentabilidade da sociedade, é um partido que promove a vida. Então, acredito que é extremamente danoso, é extremamente incoerente, é extremamente assustador que um presidente da República não consiga ver o nexo de casualidade entre escolas fechadas e crianças que podem transmitir o vírus para pais, tios, avós ou bisavós que são idosos. Um presidente da República que em pronunciamento nacional alega que essa questão é uma questão possível, das duas uma: ou ele simplesmente não quer mais que faça lockdown algum, ou ele está estudando, debatendo e discutindo um outro vírus que nem o coronavírus. Porque até onde nós sabemos, o coronavírus passa até por saliva, conversando, por aperto de mão, por abraço, por toque e por uma distância pequena. Então, se o vírus passa dessa forma e as escolas estão abertas, o que impedirá essas crianças de passar? Então não há lockdown vertical ou horizontal. Ou se faz um lockdown para se baixar a curva de forma completa ou de forma máxima possível, e depois se analisa e se avalia dentro de uma conjuntura econômica quais meios, quais mercados, quais sistemas podem voltar a operacionalizar sem que prejudique o futuro da nação, ou não se faz lockdown, que é essa a visão que o presidente gostaria de expressar de forma sincera e não tem coragem. Na falta de coragem para ser sincero, acaba sendo tacanho, pequeno, mentiroso, agressivo, irresponsável e incompetente.